Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Claudinei, estou aqui no canal do CFC Academy. Para quem já nos acompanha, sabe que toda semana eu venho aqui com assuntos referentes ao cargo de contador específicos para os concursos públicos. Para quem está chegando agora no canal, você vai encontrar muito sobre conteúdo, tanto para concursos, para o cargo de contador, como também para o exame de suficiência. Convido você a conhecer outros vídeos nossos e caso você seja da área da ciência contábil, você vai ver que tem muito a agregar no seu conhecimento. E já que você caiu aqui nesse vídeo, eu acredito que você esteja procurando conteúdos referentes a concursos públicos na área da contabilidade ou finanças públicas. E para a aula de hoje, eu trouxe o tema da classificação das despesas orçamentárias. Então a gente vai entender esse pedaço específico da despesa, como é feita a classificação, de acordo com as fontes também. Nós utilizamos o MCASP mais atualizado agora para o ano de 2025. E nós vamos pegar ali a parte teórica, o conceito de cada um desses pontos. E ao final da aula, como todos já sabem, a gente sempre faz algumas questões um pouco mais simples, com o objetivo de fixar o conteúdo para você que está estudando. E você vai entender como ela já cai, esse tipo de tema cai na sua prova. Então, uma relação que você pode fazer, caso você já tenha feito outros concursos públicos, é que o tema em si, ele é igual para todos os concursos. O que difere é a forma com que cada banca aborda ele. Então, convido você a assistir esse vídeo até o final, porque ele tem muito a agregar para você que está na caminhada em relação aos concursos públicos para o cargo de contador. Então, vamos ajustar aqui a tela. Então, reforçando para você, aqui no nosso logo, né, CFC Academy, concursos públicos e exame de suficiência. Caso você queira conhecer um pouquinho mais dos nossos produtos, você vai encontrar a comunidade do contador concursado. Lá você vai encontrar outras pessoas também da área da ciência contábil que estão estudando para os cargos de contador. Também temos o curso referente ao exame de suficiência. Caso você esteja estudando ainda, esteja ali nos anos finais da ciência contábil, você pode adquirir esse curso que vai te preparar para conseguir o seu SRC, conseguir a aprovação no exame de suficiência. Caso você já conheça também, nós temos o CFC Questões, que são questões específicas para essa área, seja para concurso de contador, seja por exame de suficiência. Temos algumas questões do CNAE e outros assuntos relacionados também à parte da ciência contábil. Então, auditoria, perícia, você vai encontrar diversas questões lá e ele é constantemente atualizado, esse aplicativo. E é bem interessante para você que já tem a base teórica, que queira focar só apenas no estudo referente às questões. Eu indico para você, caso você já se formou há um pouco mais de tempo, já não se recorda totalmente dos conceitos e precisa ali recapitular a parte da base teórica, aí eu já indico para você a parte do método 3E para o exame de suficiência, que ali você vai abordar todos aqueles conteúdos que você já viu na graduação, porém de uma forma mais direcionada para que você seja aprovado no exame de suficiência. Então, resumindo aqui, para a gente não sair muito do foco do vídeo, você vai aprender e relembrar aqueles temas principais para a sua prova. Então, você não vai precisar, por exemplo, pegar temas que caem uma, duas questões, ou às vezes nem caem no exame de suficiência. É um estudo muito mais direcionado para aquilo que cai e também para aquilo que cai com maior quantidade de questões, porque é ali onde você vai conseguir captar mais pontos. Lembrando, para você que está conhecendo também, o exame de suficiência é para a área da ciência contábil e onde você precisa acertar no mínimo 50% da prova para conseguir o seu registro. E aí exercer a sua atividade de contador, seja no âmbito privado, seja no âmbito público. O contador, para ele exercer a função dele profissional, ele precisa de um registro profissional no conselho de classe. Então, continuando aqui, o assunto da nossa aula de hoje, classificação da despesa orçamentária. E, novamente, meu nome é Claudinei Oliveira, estou aqui todas as semanas aqui no canal. Cada semana eu trago um tema específico que cai para as provas de contador, para você ir aprendendo e se aprofundando em relação aos concursos públicos e também aos temas que caem na prova, referente à contabilidade pública, administração financeira, orçamento público e todos aqueles assuntos com relatos à parte da ciência contábil. Você vai conhecer aqui no canal também, nós temos a professora Yasmin, ela fala referente a parte de português, como cai para o concurso público. Também tem vídeos referentes como cai o português para o exame de suficiência, para você recapitulando que está chegando agora. Também existe português, questões de português no seu exame de suficiência. Então você vai entender que você não precisa saber
só da contabilidade. Cai um pouquinho de direito, cai português, cai matemática financeira. Então, existem outros temas de conhecimento do contador que ele precisa dominar para conseguir aprovação, seja no exame de suficiência ou seja para os concursos. Então, agora, aprofundando na nossa aula, eu trouxe aqui o conceito do que é cada tópico. A gente vai dar uma lida no conceito. Você pode pausar o vídeo, pode ler comigo, depois você despausa, tenta entender, pega ali algum exemplo. Eu vou ler o conceito relacionado à nossa fonte, que é o MCASP, e aí depois eu explico um pouco no dia a dia, como a gente faz na parte prática referente à despesa, como ela é lançada, como a gente pega ali nos detalhes referente a isso. Lembrando para você que está vendo agora, a nossa fonte é o MCASP 2024, porque o MCASP ele fica pronto em 2024 para o exercício de 2025. Então, por isso que ali a data vai estar 2024, mas ele foi elaborado em 2024 e o exercício dele é o ano de 2025. Então, nós temos aqui despesa orçamentária. O orçamento é o instrumento de planejamento de qualquer entidade, pública ou privada, e representa o fluxo de ingresso e aplicação de recursos em determinado período. Para o setor público, é de vital importância, pois é a lei orçamentária que fixa a despesa pública autorizada para o exercício financeiro. A despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Os dispêndios, assim como os ingressos, são aplicados em orçamentários e extra-orçamentários, segundo o artigo 35 da Lei 4.320. Então, resumindo um pouco aqui, a gente tem o foco da despesa orçamentária é o artigo 35 da Lei 4.320. Para quem não conhece, a Lei 4.320 de 64 é a nossa lei de orçamento. Ali ele vai designar cada passo a passo como é feito o orçamento no ente público. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar do conceito de LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Lá nós temos todas as receitas e todas as despesas. Então você vai ver que existe o equilíbrio do orçamento público. O ente, aquilo que ele arrecada, ele pode utilizar como despesa. Ele não vai poder, na teoria, gastar mais do que ele arrecada. Claro que existe ali as questões, como nós vimos anteriormente, dos créditos adicionais, quando a gente tem um superávit no balanço financeiro, por exemplo, mas isso é algo um pouco mais aprofundado. Para essa aula a gente vai focar na despesa em si, como ela é feita, como ela é classificada. Então, pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Então, o que ele quer dizer com isso? A gente utiliza no orçamento público o princípio, vai misturar um pouquinho de caixa com a competência. Então, por exemplo, a receita, se a gente arrecadar aqui em 2025, que é o exemplo que a gente está utilizando, vai pertencer a ele essa receita. E as despesas quando a gente empenhar. Então, por exemplo, como a gente viu nas aulas anteriores, a despesa ela segue um processo que nós temos o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, o empenho é aquele lançamento no sistema. Então, por exemplo, o seu órgão comprou 10 computadores. Quando você empenha é quando você lança no sistema do seu órgão que você precisa pagar, você tem aquela despesa de 10 computadores. A liquidação é quando você confirma se aquele serviço, ou no exemplo que eu falei agora, se aquele produto foi realmente entregue, se está tudo ok, você liquida aquele serviço. E o pagamento é a parte final, depois que está tudo ok, o órgão paga aquela nota fiscal daquele ente, daquele serviço ou daquele produto que foi adquirido. Geralmente nas provas eles tentam confundir muito a liquidação com o pagamento. Então, para quem está chegando agora em relação a esse conceito, em algumas questões alternativas pode falar que a última etapa seria a liquidação. E ali a pessoa, por pressa, às vezes por desconhecimento, coloca que a última etapa do processo da despesa orçamentária seria a liquidação, o que não é. A última etapa é o pagamento. Então, sempre toma cuidado, porque nesse exemplo da despesa orçamentária, liquidação e o pagamento são pontos distintos de um processo. A liquidação, ela precede o pagamento. E continuando aqui, em relação às despesas legalmente empenhadas, então, por exemplo, você, no seu órgão, iam comprar esses 10 computadores no ano de 2024, mas o empenho só foi realizado, por exemplo, no ano de 2025.
Então aquela despesa ela é referente ao ano de 2025. Mesmo que você já tenha fechado o acordo nos últimos dias de 2024, o empenho pertence àquele exercício onde ele foi legalmente empenhado. Por mais que já tenha acordado no ano de 2024, é quando é empenhado que a gente toma aquele registro inicial. Agora, a classificação institucional. A classificação institucional reflete a estrutura de alocação de créditos orçamentários e essa estrutura em 2 níveis hierárquicos. A organização orçamentária, órgão orçamentário e unidade orçamentária. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou a repartição a que serão designadas dotações próprias. Artigo 14 da Lei 4.320. Os órgãos orçamentários, por sua vez, correspondem a agrupamentos de unidades orçamentárias. As dotações são consignadas às unidades orçamentárias responsáveis pela realização das ações. No caso do governo federal, o Código da Classificação Institucional compõe-se de 5 dígitos, sendo os 2 primeiros reservados à identificação do órgão e os demais à unidade orçamentária. Não há ato que estabeleça sendo definida no contexto da elaboração da lei orçamentária anual ou da abertura de crédito especial. Então aqui ele fala em relação à classificação da despesa, como ela é feita. Caso você já tenha visto em relação ao PCASP, que é o Plano de Contas para a área da contabilidade pública, nós temos as contas de receita e nós temos as contas contábeis. Quando a gente recebe uma receita, a gente vai classificar ali no nosso sistema, até para, por exemplo, depois quando o Tribunal de Contas for fazer alguma auditoria, ou seja, alguma auditoria interna, aquele plano de contas padronizado fica mais fácil da gente se encontrar. Então, por exemplo, caso você seja ou deseja ser de uma prefeitura, você vai ter uma receita de IPTU. Aquela conta de IPTU tem uma classificação exclusiva para ela. Quando o contador ou alguém do finanças bater o olho naquele código daquela conta, vai saber que é referente ao IPTU. Claro que a gente tem as contas analíticas e as sintéticas. Então, dentro de uma mesma conta, a gente pode ir criando contas filhas referente àquele tributo. Então, por exemplo, pode ter, como a gente fez o exemplo agora, tributos principal, tributo correção, tributo multas e tributo juros, por exemplo. Então, a gente vê que um tributo só, ele pode acabar se desdobrando em 4 lançamentos, em 4 contas diferentes. E aí, por que disso? É porque a contabilidade ela vai ter mais controle daquela informação. Então, vamos continuar nesse exemplo que falei do IPTU. Vamos iniciar que a gente tinha ali uma receita de IPTU que foi lançado de R$1.000. E ali teve a correção para o outro ano, não foi pago, e aí virou, por exemplo, 1.100. E ali a gente vai lançar o que foi de correção. Nós temos ali o controle de quanto era aquela receita originária, e depois nós temos também quanto foi a correção. E aí nós teremos outras contas referentes a multas e juros. Então a gente tem todo o controle de qual é o valor da dívida original, o que foi juros, o que foi multa, o que foi correção. Então fica melhor ali para quem está lidando com o orçamento no dia a dia, ter esse maior controle dos dados bem detalhados. Não fica aquele valor todo junto ali, caso precise ser destrinchado. Fica até melhor também para os órgãos de auditoria. Agora, classificação funcional. Só relembrando para vocês, parece que são semelhantes, mas elas têm alguns detalhes diferentes. Então, existe a classificação institucional e a funcional. Classificação funcional segrega as dotações orçamentárias em funções e subfunções, buscando responder basicamente à indagação em que área de ação governamental a despesa será realizada. A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria 42 de 1999, do então Ministério do Orçamento e Gestão, divulgada pela Portaria SOF-ME 2520 de 2022. É composta pelo rol de funções e subfunções pré-fixadas que servem como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nas 3 esferas do governo. Então, quando a gente fala de classificação por funções, a gente vai lembrar da Lei 4.320, a gente vai mostrar aquela receita, para o que ela está vinculada, para o que ela vai ser gasta. Então, por exemplo, tivemos uma receita de R$1.000. Daqueles R$1.000, nós vamos levar ali para a Secretaria da Educação, para a escola, seja para compra de cadeiras, mesas, televisores,
qual material ele seja ali comprado, a gente vai vincular a receita com a despesa. Por isso que a gente vai lançar por função, ou seja, seria como se fosse o destino daquela receita, para que aquele dinheiro público será aplicado. Agora, função. Função é representada pelos 2 primeiros dígitos da classificação funcional e pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. A função quase sempre se relaciona com a missão institucional do órgão. Por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que na União, de modo geral, guarda relação com os respectivos ministérios. Então aqui ele fala um pouco mais resumido em relação às funções, como a gente viu no exemplo anterior. Se vai ser para educação, para saúde, para cultura, aquele recurso público, ele será aplicado em quê? Quando a gente fala em relação ao recurso público, a gente sempre tem que lembrar da transparência, da publicidade. Tudo aquilo que a administração gere dos fundos, ou seja, das arrecadações dos cidadãos, a gente tem que prestar contas, tanto para o Tribunal de Contas, tanto para a população. Você, caso tenha interesse em ver como está sendo utilizado ali os recursos públicos da sua cidade, você pode procurar um portal Transparência e ali você vai ter acesso a tudo. O valor do salário dos servidores da sua prefeitura, o valor referente aos gastos com licitações, com materiais que eles compram, tudo é ali publicado. Então você tem acesso para fazer esse controle. E aí existe o controle tanto da população como do Tribunal de Contas. Então, caso ali você esteja se preparando para algum concurso e tenha mais interesse em se aprofundar nessa parte mais técnica, eu acredito que vai ser de grande valia para você. Não necessariamente algumas provas de prefeitura se aprofundam tanto assim em relação ao conceito, mas é interessante para você conhecer ali o dia a dia, como funciona, para depois, futuramente, você como um profissional vai ter mais facilidade. Claro que se você estiver se preparando, por exemplo, para um concurso de um Tribunal de Contas, aí sim, esse tema de despesa ele é muito mais aprofundado, porque ele está na atividade fim daquele órgão, que é o exemplo que eu dei agora do Tribunal de Contas. A atividade fim é fiscalizar minuciosamente cada licitação, cada despesa que os entes fazem. Então, aí sim, o tipo de cobrança é diferente, por mais que o conceito seja igual, o conteúdo seja igual, o tipo de cobrança ele é muito mais aprofundado e requer, é claro, um preparo muito maior da parte do candidato. Agora, a subfunção. A subfunção, indicada pelos 3 últimos dígitos da classificação funcional, representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área de atuação governamental por intermédio da agregação do determinado subconjunto de despesas e identificação da natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções. Então, quando você pega ali um código da despesa, você sempre vai ver origem, função, subfunção, categoria econômica e o tipo. Sempre vai seguir a mesma ordem, o que muda ali são os códigos da conta, para um controle interno e externo também. Lembrando que o PCASP ele é padronizado a nível nacional até o 7º nível. Depois, o próprio órgão ele pode criar outros níveis para controle interno. Quando a gente vai mandar, a gente não precisa mandar com esse nível detalhado acima do que o tribunal da sua região pede. Porém, o próprio órgão pode criar novos níveis de controle para controle próprio ali, para gerir os dados assim como eles desejarem. Classificação por estrutura programática. Toda ação do governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos no plano plurianual, para o período de 4 anos. Todos os entes devem ter seus trabalhos organizados por programas e ações, mas cada um estabelecerá seus próprios programas e ações de acordo com a referida portaria. Então aqui ele fala em relação à estrutura programática junto com o PPA. Recapitulando em relação ao orçamento, você vai ver que tudo ele se aglutina. Então, o que a gente viu, por exemplo, da despesa, está relacionado também com a receita, que está relacionado com o plano de contas. Você vai ver que a lei de responsabilidade fiscal e a lei do orçamento, elas se complementam muito. Eu já vi provas de contador que só essas 2 leis caíram praticamente 80% a 90% das questões de conhecimentos específicos. Então, se você for pensar em a parte de estudo,
o custo-benefício é muito bom, porque você vai estudar duas leis, é claro que não são duas leis pequenas. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem 75 artigos e a Lei do Orçamento tem 115 artigos. Ela é um pouquinho mais extensa. Porém, são duas leis com que você vai pegar ali, no mínimo, de 70% a 80%, chutando baixo, de uma prova de contador. Claro que depois você vai precisar estudar sobre licitações, sobre administração pública, lei de improbidade administrativa também. Só que essas duas leis são o carro-chefe de qualquer concurso para contador e qualquer concurso que seja para a área de finanças. Então, se você também tem uma formação em administração e presta concurso para as duas áreas, quando você fala ali em relação ao edital finanças públicas, você pode ter certeza que essas duas leis são o carro-chefe ali, estão encabeçando qualquer edital para a área das finanças. Então, é algo muito importante. Além disso, também tem aqueles conhecimentos que no edital eles vêm como conhecimentos básicos, que ali geralmente algumas pessoas já têm um certo nível maior ali de profundidade, então seria português, matemática, informática, nível usuário, em alguns casos TI, em um nível um pouco mais aprofundado. Então, quando você vai pensar ali no edital para concurso, você vai montando ali no seu cronograma o que você deve melhorar para atingir aquela nota. Então, uma dica que eu dou para você, caso você esteja vendo esse vídeo porque saiu algum concurso na sua cidade, você pode planejar o seu estudo de algumas formas. Primeiro, você vai separar ali aquele tempo que você tem para estudar diariamente e conciliar as matérias que você vai estudar. Então, o que eu indico para você? Tente pegar matérias que não são correlatas. Então, um dia que você for estudar direito, que é uma matéria um pouco mais conceitual, aqui a gente pode falar, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, você pode estudar junto, por exemplo, matemática, no outro período, no mesmo dia. Porque são matérias não correlatas que não vão chegar a te confundir. Então, você pode muito bem estudar Lei de Responsabilidade Fiscal e depois matemática. E no outro dia, você pode estudar, por exemplo, português e informática, que também são diferentes. Assim você vai conseguir avançar bem. E ali uma outra dica que eu tenho para você, dá uma olhadinha como foi aqueles concursos anteriores daquela banca que pegou ali o edital da sua cidade. Então, tenta ver no concurso anterior os primeiros colocados, que notas eles tiraram. Então, você já tem uma ideia. Se as notas foram muito altas, pode ser duas hipóteses. Ou os candidatos estavam muito bem preparados, ou a prova geralmente é feita de uma estrutura um pouco mais fácil. O que eu quero dizer como mais fácil? Como a gente viu no início da aula, o tema da prova em si, ele é igual, mas a forma como ela é cobrada difere muito. Então, por exemplo, tem bancas que fazem um enunciado um pouco mais longo. Isso acaba dificultando um pouquinho para quem está resolvendo a prova. Às vezes, por falta de tempo, acabam chutando muitas questões que eles poderiam acertar, mas em relação ao tempo apertado, acabaram chutando e errando as questões. E tem aquelas que fazem o comando da questão um pouco menor. Você consegue ali com duas linhas ler a questão e ali as alternativas você vai ver que tem uma ou duas linhas também, você consegue matar um pouquinho mais rápido. E aquela que é um pouco mais extensa, por mais que as pessoas saibam o conceito, geralmente pode até acabar tendo um número maior de erros por causa da estrutura com que aquela questão foi criada. Então, você que está se preparando para o concurso, tenta entender como é cobrada aquela banca. Aquela banca que você está se preparando faz questões um pouco mais aprofundadas, ela faz questões um pouco mais simples. O comando da questão dela é longo, é curto? Qual é o tipo de questão que ela faz? É aquela de verdadeiro e falso, que tem 3 afirmativas, e você tem que colocar verdadeiro e falso em cada uma para acertar? Então, se você for pegar nessa estrutura em si, você percebe que uma questão que tem ali 3 afirmativas para ver se é verdadeiro e falso, o tempo dela seria, por exemplo, o de 3 questões que o enunciado é pequeno e a resposta seria de uma palavra ali que é o mais conceitual. Então, você vai saber ali se é uma questão que vai se apertar um pouquinho mais no tempo, se você vai conseguir ter um tempo a mais para resolver a sua prova rápido e depois voltar para revisar alguma coisa que você ficou com dúvida. E assim você vai preparando a sua estratégia para o dia da prova. Você vai alinhar para aquela banca como é a cobrança dela. Então, se você vê que ela tem um tipo mais superficial de cobrança, você vai se preparar para resolver aquele tipo de questão. Então, quando você estiver puxando questões ali, provas anteriores, por exemplo, se aquela banca pegou um tribunal de justiça do seu estado e fez uma prova de juiz, geralmente cai também alguma coisa sobre finanças públicas para juiz. Mas você não vai pegar aquela questão muito aprofundada, porque você sabe que aquele nível de cobrança não é o mesmo nível que vai cair para sua prova. Então você tenta ali procurar
um outro concurso daquela banca com que o nível de cobrança seja parecido com daquele cargo que você se inscreveu. E assim, o seu estudo mais direcionado vai te trazer muito mais frutos. E isso vai te ajudar ali a se desenvolver e você vai saber mapear qual é a sua média de acertos hoje, qual é a média de acertos que você precisa estar no dia da prova, porque você vai saber aquela média dos últimos concursos daquela banca, qual foi a nota dos aprovados, para você poder ter uma baliza ali de qual nota você precisa alcançar até o dia. Agora, voltando aqui para o conteúdo, para o vídeo não ficar muito extenso, programa. Programa é um instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização do objetivo comum e pré-estabelecido, visando a solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. O orçamento federal está organizado em programas a partir dos quais são relacionadas as ações sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas a unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Agora que nós temos o subtítulo, lembrando que subtítulo é diferente de subfunção, tem ali o nível de subfunção, título e subtítulo dentro da mesma classificação, da mesma conta contábil. O subtítulo permite o maior controle governamental e social sobre a implantação de políticas públicas adotadas, além de evidenciar a focalização, os custos e os impactos da ação governamental. No caso da União, as atividades, projetos e operações especiais são detalhadas em subtítulos, utilizados especialmente para especificar a localização física da ação, não podendo haver, por conseguinte, alteração da finalidade da ação, do produto e das metas estabelecidas. Então, para finalizar aqui a parte conceitual, componentes da programação física. A metafísica é a quantidade de produto a ser ofertado por ação, de forma regionalizada, se for o caso, num determinado período e instituída para cada ano. As metas físicas são indicadas em nível de subtítulo e agregadas segundo respectivos projetos, atividades ou operações especiais. Classificação da natureza orçamentária. Classificação da despesa orçamentária por natureza. A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de categoria econômica, grupo de natureza da despesa e elemento da despesa. Elemento de despesa orçamentária tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações de equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros que a administração pública utiliza para que consecução de seus fins. Agora que nós vamos para as questões. A primeira questão eu trouxe aqui foi para o cargo de auditor de controle interno da Controladoria Geral do município de Fortaleza. Então, tipo de classificação da despesa orçamentária, cuja finalidade principal é evidenciar as unidades administrativas responsáveis pela execução da despesa, isto é, os órgãos que gastam os recursos de conformidade com a programação orçamentária. E aqui nós temos A, funcional, B, institucional, C, programática e D, pela natureza. Para essa questão, a resposta correta é a alternativa B, institucional, e como a gente pode ver nessa questão, é um dos tipos que eu falo que é uma questão mais rápida de você resolver, porque o comando aqui, como a gente pode ver, o comando da questão teve 3 linhas e cada alternativa foi feita ali de uma palavra, 2 palavras no máximo, igual a alternativa D. Então é uma questão que você consegue resolver muito mais rápido. Você vai ver que tem aquelas questões que o texto é muito maior, ou que tem 5 afirmativas, por exemplo, para você ver qual a verdadeira e qual a falsa. Então é o tipo de prova que vai te cansar mais, vai demandar mais da sua atenção e, consequentemente, geralmente, as notas são até um pouquinho menores por causa desses deslizes que é comum para todos os candidatos. Até um candidato muito bem preparado pode, ali, por uma falta de atenção, colocar um verdadeiro ou um falso errado, passar uma bolinha errada para o gabarito. Então, muitas pessoas perguntam, mas qual é a nota
para ser aprovado num concurso de contador? Geralmente, o que eu vejo, na sua grande maioria, 80% você já se torna competitivo. Claro, existem concursos que são muito mais atrativos, né? Tem um salário muito maior, benefícios, dependendo da região. Alguns chegam até 90%, mas não são todos. Tem alguns que ali iniciam em 80%. Já vi concursos que os primeiros colocados ficaram, por exemplo, com 74%. Isso, se a gente for avaliar, não seria nenhuma nota muito alta, porque se a gente for destrinchar esses 74%, ali está composto, sim, as questões de matemática, de português, de informática e de contabilidade pública. Então, por mais que você esteja com dificuldade, esteja pegando agora os conceitos da contabilidade pública, da administração financeira, você mesmo assim, eu sugiro que você faça essas provas para você ir se testando, porque você vai pegar ali a experiência de prova e por mais que você não esteja bom, caso você já teve uma base um pouco melhor ali sobre português e matemática, já tenha um conhecimento de informática, você já se torna competitivo. E lembrando que a gente fala ali que o primeiro colocado ficou, igual nesse exemplo, entre 80% e 70%, mas em alguns casos o concurso chama até o 10º, em alguns casos chama até mais. Né? Eu já vi cidades, por exemplo, que no edital era uma vaga e chamou até o 30º. Então, geralmente, a pessoa nem acredita mais que vai ser chamada e acaba sendo chamada. Claro que tem situações muito específicas. Então, por exemplo, tem algumas cidades que quando você é nomeado, você tem 3 dias para se apresentar. E não é de praxe todo mundo ficar olhando o diário oficial todos os dias. Então, sim, pode existir pessoas que foram nomeadas, não chegaram nem ver que foram nomeadas e aí perderam a vez, já o órgão já chamou o próximo. Isso pode acontecer também. Porém, geralmente, o que acontece, e é mais comum, a pessoa passa, mas ela faz diversos concursos. Então, até ela ser chamada, ela já passou em uma outra cidade, que às vezes chamou mais rápido ou o salário é até maior. Então, até a hora que chama ela nesse outro concurso, ela já não tem mais interesse, acaba desistindo, e ali a lista vai rodando muito mais, porque as pessoas já vão se alocando. Por que isso? Como você pode ver, e já deve saber, a atividade profissional de contador, ela é restrita àqueles registrados nos conselhos de classe. Então, a gente pode perceber que a atividade de contador, ela já é restrita e tem essa barreira à entrada, vamos colocar assim. Não são todos que já saem da faculdade com CRC. Alguns acabam tendo uma certa dificuldade para conseguir passar na prova e obter o seu CRC. Então, para esse tipo de pessoa, ela pode até acabar indo bem no concurso, mas se ela não tem o CRC e acontecer de ser chamado rápido, por exemplo, ela perde aquela vaga. Então, isso faz ali com que a dinâmica dos concursos seja até um pouco mais rápida. Eu posso dar o meu exemplo. Quando eu estava ali me formando na faculdade, eu cheguei a fazer 2 concursos. Em um eu fiquei em 5º lugar para contador e o outro eu fiquei em 1º lugar para contador. E qual que foi o meu azar? Naquela época, o salário era por volta de R$6.000 e era mais do que eu recebia no privado. Porém, o concurso ele foi homologado e me chamaram muito rápido. Questão de 3 semanas já me convocaram, nesse que eu passei em 1º lugar, para me apresentar. Só que eu não tinha nem me inscrito ainda para a prova do CFC, porque nem imaginei que chamaria rápido, porque geralmente os concursos também não chamam muito rápido. Tem aqueles que demoram muito e tem aqueles que são muito rápidos, mas isso é exceção. Geralmente ele leva ali alguns meses para ser chamado, mas não é nada muito longo. No meu caso, deu o azar de ser um órgão que estava precisando e do jeito que homologou, acabei já sendo chamado, não tinha o CRC e tive ali que assinar o termo de desistência para chamar ali os próximos colocados. E pelo que eu lembro, pouco tempo depois eu fiquei acompanhando esse concurso, já estava até no 4º colocado, acredito eu, que ali os outros 2 atrás de mim também desistiram da vaga por seus motivos, e ali você pode ver que a lista correu muito rápido. Então aquela pessoa que se deparou com uma vaga de edital, por exemplo, e ficou em 4º lugar, que é o exemplo que eu estou falando, a pessoa pode ter ficado triste, desanimada, e quando se depara ali na casa dela, chega ali o telegrama, chamando ali a convocação para o concurso público, porque a lista chegou nela de uma forma muito mais rápida do que essa pessoa imaginaria. Então isso pode acontecer com você também. Às vezes você não pega ali uma boa colocação e acha que tudo foi perdido. Porém, com o passar do tempo pode chegar em você. Mas o que eu indico é que você continue estudando, fazendo outras provas, porque o ideal é que você tenha ali seu nome em diversas listas. Até porque a vida é muito dinâmica. Existem aqueles sim que já são casados, têm seus filhos, pretendem fixar raízes em uma cidade específica. Agora existem aquelas pessoas, por exemplo, recém-formadas,
que no mercado privado não receberiam ali um salário e uma carga de responsabilidades também, porque tem que lembrar isso, o salário ele vem com a carga de responsabilidades. Já inicialmente, igual seria num contador público, e a pessoa tem vontade de conhecer outros lugares, então nada impede, caso seja do seu interesse, você passa num concurso para uma outra cidade. Tem aqueles que moram na cidade e gostariam de morar numa cidade menor, mas ao interior. Tem algumas pessoas, por exemplo, que têm vontade de morar na praia, então poderia ali buscar concursos em cidades praianas. Então você consegue alinhar ali essa parte do concurso público com aquele seu objetivo de vida. Você quer ir para uma grande metrópole, e geralmente os salários são maiores, mas também o seu estresse no dia a dia é maior em relação ao trânsito, em relação à segurança. E tem aquela questão que é o inverso. Tem aquelas pessoas que já são de uma grande metrópole, porém preferem morar numa cidade um pouquinho mais tranquila, e se conseguirem ali um emprego com estabilidade, com a tranquilidade para exercer suas atividades, iriam se mudar com toda a tranquilidade. Então, primeiro você tem que ver o que te faria feliz para você seguir em busca ali do seu objetivo. Esse seria o primordial para você que está começando a estudar. Claro, todo mundo sabe ali até que ponto pretende seguir. Alguns, no exemplo, são casados, então também não podem fazer grandes mudanças, porque a família está por ali, precisa de algum auxílio ou auxiliar alguém, mas o ideal é que você esteja bem alinhado, você, seu cônjuge, sua família, caso seja do seu interesse, existe essa possibilidade também. Então, voltando aqui para as questões, a gente tem uma questão que foi para técnico contábil da Câmara de Machados, foi para o ano de 2024. Em relação às despesas, tratado no capítulo 3º da Lei Federal 4.320, assinale a alternativa incorreta. Então, o que a gente está vendo aqui é uma questão que pede a incorreta. Isso acontece muito, de você ler com pressa e acaba nem se atentando a essa parte da afirmativa incorreta. E aí você marca aquela e pula para a próxima, e depois você vê que você errou aquela questão. E não errou, não por não saber o conceito, e sim acaba errando por pressa, por falta de atenção. Então esse é o tipo de questão que a gente não pode perder. Então aqui voltando à questão, vamos às alternativas. Alternativa A, despesas correntes, despesas de custeio. B, despesas de capital, investimentos. C, despesas correntes, inversões financeiras. D, despesas de capital, transferências de capital. E E, despesas correntes, transferências correntes. Então a gente tem que ver a relação desses dois, qual é a incorreta. E como a gente sabe em relação à parte das despesas, a alternativa que a gente está procurando aqui é a alternativa C, despesas correntes e inversões financeiras. O que seria uma inversão financeira? Geralmente é quando, um exemplo mais comum que cai em prova, é quando o órgão público vai comprar um prédio que ele já está lá, geralmente, por locação. Então a administração pública está alocando ali um prédio da prefeitura da sua cidade. E aí, um belo dia, o prefeito decide comprar aquele prédio, para não ter mais o gasto com locação. Ele vai dar um jeito ali para comprar o prédio. Por ser um prédio que já está tendo aquele dispêndio de recursos em relação ao aluguel, e ele vai fazer ali a aquisição, isso é um caso de inversão financeira, porque o imóvel já está sendo usado, então ele é classificado pela lei como inversão financeira, e como a gente pode ver aqui, despesas correntes não tem essa relação com inversões financeiras. É a alternativa incorreta, é a alternativa que a gente está procurando. Agora, próxima questão. Foi da banca LJ Assessoria para o ano de 2024, agente administrativo da Câmara de Turilândia para a especialidade de contabilidade. Assinale a única alternativa que apresenta de forma correta um tipo de despesa corrente segundo a Lei 4.320. Então nós temos investimentos, despesas de custeio, inversões financeiras, transferências de capital, aquisições de imóveis ou bens de capital já em utilização. Aqui nossa resposta que nós estamos procurando é a alternativa B de bola, despesas de custeio.
Próxima questão é uma da banca Sebrasp, conhecida como CESP também, para o ano de 2024, técnico fazendário. Determinadas ações orçamentárias são utilizadas para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Essas ações são denominadas, e aqui nós temos as alternativas: A. Subtítulos. B. Funções. C. Atividades. E D. Operações especiais. E a alternativa E. Projetos. Para essa questão, a resposta correta, a resposta que nós estamos procurando, é a alternativa D, é a alternativa E, de escola, projetos. Agora a próxima questão foi já para o cargo de contador, para o ano de 2024. Na gestão da despesa pública, é fundamental compreender suas categorias e estágios. Assim, é correto afirmar ser categoria da despesa pública, que se refere aos gastos com manutenção e funcionamento dos serviços públicos. A. Investimentos. B. Despesas de capital. C. Despesas correntes. E D. Inversões financeiras. Para essa resposta que a gente está buscando é a alternativa C. Despesas correntes. Agora nós temos mais uma questão da banca Fundatec para o ano de 2024, fiscal tributário. Então, para você ver como é algo incomum de diversos cargos em relação ao concurso, cai para contador, mas pode cair para a parte de controle, pode cair para alguns cargos em relação ao fiscal tributário e também questões administrativas. Então, vai, por exemplo, ter um cargo de analista administrativo da Câmara da sua cidade. Caso tenha ali finanças públicas no edital, vai cair ali conceito de PCASP, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei do Orçamento. Isso é unânime para todos os cargos que fazem parte da administração pública na área de finanças. Então, na classificação exigida pelo Plano de Contas aplicado ao setor público, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, a conta contábil intitulada Créditos Tributários a Receber pertence à classe 1, ativo, alternativa B, 2, ativo, 3, passivo, 4, controle, alternativa D, e 5, controle também, alternativa E. O gabarito dessa questão é a alternativa A, ativo, é o local pertencente para a conta créditos tributários a receber. Aí é que a gente vai entender em relação à classificação. Imagina só, aqueles créditos que você tem a receber são ativo, ativo fica na conta 1 do plano de contas. Mais uma questão da CESP, para analista. No setor público, além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, deve-se proceder à evidenciação dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial. Desse modo, no que se refere ao impacto da situação patrimonial líquida, a despesa orçamentária deve ser classificada como A. Efetiva e não efetiva. B. Exercício corrente e exercícios anteriores. C. Primária, obrigatória e primária discricionária. D. Corrente e de capital. Então, a nossa resposta correta é a alternativa A, efetiva e não efetiva. Próximo aqui foi para um concurso do cargo de agente administrativo para o ano de 2024. A despesa pública realizada com aquisição de imóveis já em utilização e constituição ou aumento do capital das empresas é denominado investimento, inversão financeira, amortização de dívida e juros em encargos da dívida. Então, como a gente pode se recordar de alguma questão anterior, o que a gente pode ver aqui, a despesa pública realizada com
aquisição de imóveis já em utilização. Então, o que vai te mostrar, te guiar para que lado da alternativa você vai? Até a aquisição de imóveis, tá tranquilo. Mas quando ele dá aqui a informação, aquisição de imóveis já em utilização, pela lei, isso é uma inversão financeira. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Agora a próxima, Banca Fundatec, foi para a gente. Segundo o artigo 12 da Lei Federal 4.320, a despesa orçamentária será classificada nas seguintes categorias econômicas: despesas correntes, 2. Despesas de capital, 3. Despesas institucionais. Quais estão corretas? Apenas a 2? Apenas 1 e 2? Apenas 1 e 3? Apenas 2 e 3? Ou E, 1, 2 e 3? Para essa questão, a resposta correta é a alternativa B. A 1 e 2 estão corretas e a 3 ela está incorreta. Agora, a próxima questão foi para o cargo de auditor interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina. A despesa pública refere-se aos gastos realizados pelo setor público para entender as necessidades da sociedade, sendo um componente especial na gestão financeira governamental. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a uma despesa corrente. Investimentos. B. Despesas de custeio. C. Inversões financeiras. E D. Transferências de capital. Então, se a gente for analisar aqui as alternativas, e aqui você pode tomar isso como mais uma dica para você na hora da sua prova, caso você não lembre o conceito por completo, você pode pegar ali as alternativas e ir excluindo aquela que não faz sentido. Então, como a gente pode ver aqui, a alternativa D, transferências de capital, são aquelas transferências entre órgãos. Então, não faz sentido, porque aqui o que ele pede no comando da questão é uma despesa corrente. Então, as despesas de capital, transferências de capital são referentes à despesa de capital naquela movimentação entre entes. A alternativa C, como a gente viu nas questões anteriores, inversão financeira, é aquela compra, aquisição de um imóvel já em utilização, que você já está pagando aluguel, você decide comprar, isso é uma inversão financeira. Também não faz sentido. Ali sobrou para a gente A, investimentos, e B, despesas de custeio. Para essa questão, a alternativa correta é a alternativa B, despesas de custeio. E por que a despesa de custeio é uma despesa corrente? É porque ela vem mensalmente, então é algo corrente, algo corriqueiro, esse tipo de despesa. O investimento ele pode ser esporádico. Essa é a diferença, para você entender bem. Então a despesa de custeio é aquela corrente, é aquela frequente. Então o nosso gabarito é a alternativa B. Agora, para a próxima questão, também da mesma banca, essa foi para o cargo de contador. Sobre a classificação das despesas públicas, assinale a alternativa correta. Aqui a banca destacou o correto. Alternativa A. As inversões financeiras são consideradas despesas correntes. B. As transferências correntes são consideradas despesas de capital. C. As despesas de custeio são consideradas despesas correntes. E D. Os investimentos são considerados despesas correntes. Como a gente viu anteriormente, o investimento ele não pode ser considerado uma despesa corrente, então a gente já poderia eliminar essa alternativa. Agora, o que a gente pode ver ali nas outras, as inversões financeiras são consideradas despesas correntes. Também não faz sentido, Como a gente viu, inversão financeira é quando o órgão, o ente público vai comprar um prédio, um imóvel que já está sendo alugado por ele mesmo. Então, o que nos resta ali como correta é a alternativa C. As despesas de custeio são consideradas despesas correntes. Agora, a gente pode ver que é uma questão um pouquinho maior. Foi da banca Univida. Eu, particularmente, não conheço ainda essa banca, ainda não fiz nenhuma prova
dessa banca foi para o ano de 2024 para a Câmara Municipal de Piraí do Sul para o cargo de controlador interno. Então agora me surgiu até mais uma dica para você. Se você já está estudando para o cargo de contador, eu convido você para fazer um teste. Dá uma olhadinha em qualquer concurso, em qualquer, seja Câmara Municipal, Prefeitura, para o cargo relacionado ao controle. Seja controlador interno, seja auditor de controle interno, ou seja analista, por exemplo, de controle interno. Todas essas nomenclaturas que fazem relação com o controle, você vai ver que uma boa parte do edital de contador está dentro do edital de controlador. Claro que a função do controlador era um pouco mais aprofundada, tem umas particularidades diferentes. Então você vai ter contato com mais leis, né, que você precisa ter um conhecimento mais aprofundado, por exemplo, a lei de licitações. Mas, por exemplo, se você for até a sua cidade vizinha fazer um concurso de contador e a prova era de manhã, não custaria nada você se inscrever para a prova da tarde e tentar também ali fazer o concurso da tarde. Por quê? Isso vai abrindo o seu leque de oportunidades. Claro que o seu foco tem que ser para o concurso de contador, até para aquela questão ser privativo para aqueles que têm CRC. Então, geralmente, em um concurso que tem o cargo de controlador e contador, o contador ele vai ter muito menos inscritos que o controlador. Porém, como as matérias são parecidas, vale a pena sim que você faça as duas provas para que você tenha duas chances de ser chamado. Claro que isso que eu estou falando é para quando você estiver ali no nível um pouco mais avançado, mas saiba que existe sim essa possibilidade. Agora, a Lei 4.320 traz a classificação de despesas sobre o tema. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Classificam-se como despesas de custeio as dotações para despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições ou subvenções destinadas a atender a manutenção de outras entidades de direito público ou privado. B. A despesa será classificada nas categorias econômicas, despesas correntes e despesas de capital. C. Classificam-se como transferências correntes as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender as obras de conservação e da adaptação de bens imóveis. D. São transferências de capital as dotações para despesas às quais não corresponda a contraprestação direta de bens ou serviços, inclusive por contribuições e subvenções destinadas a atender a manutenção de outras entidades de direito público ou privado. E classificam-se como investimentos as dotações destinadas à aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização. Então você pode ver que para controlador, né, para esse concurso específico, a questão ela foi elaborada de uma forma um pouco mais aprofundada e um pouco maior em relação ali às suas alternativas, o que demorou um tempo a mais para que a gente consiga resolver. Mas para essa questão, a resposta correta é a alternativa B, porque, como eu sempre digo, o conceito ele é igual para todos, embora seja mais aprofundado. A despesa ela é classificada nas categorias econômicas, despesas correntes e despesas de capital. Agora nós temos uma questão da banca Bunesp, é uma banca bem conhecida aqui no estado de São Paulo. Foi para o cargo de analista financeiro para a Prefeitura de Santo André para o ano de 2024. Assinale a alternativa que contém denominação dada as despesas orçamentárias para a cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial cultural, sem finalidade lucrativa, conforme a Lei 4.320. Alternativa A, Previdência Social. Alternativa B, alternativa A, Assistência Social. Alternativa B, Previdência Social. Alternativa C, Subvenções Econômicas. Alternativa D, Subvenções Sociais. E alternativa E, Transferência Voluntária. Para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa D, Subvenções Sociais. E agora, a próxima questão foi para o cargo de
contador para a Prefeitura de Alto Araguaia, também para o ano de 2024. A amortização da dívida pública é uma despesa de categoria econômica conhecida como A. Operação de crédito, B. Extra-orçamentária, C. De capital e D. Corrente. Para essa questão, a alternativa correta é a alternativa C de casa, então é uma despesa de capital. E agora, para a gente finalizar a aula de hoje, uma questão da FGV, bem conhecida para aquelas pessoas que estão se preparando para o exame de suficiência, foi para o ano de 2024, para o cargo de técnico, para a especialidade de contabilidade, foi para a Prefeitura de Caraguatatuba. Em relação às despesas públicas, são despesas correntes, os investimentos, B. As despesas de custeio, C. As inversões financeiras, D. A aquisição de imóveis e E. A aquisição de fundos rotativos. E aqui a nossa resposta, o nosso gabarito é a alternativa B, as despesas de custeio. E por hoje é só. Nós aprendemos um pouco mais em relação à classificação da despesa e sua natureza, corrente, de capital e como ela é utilizada em relação ao plano de contas. É um tema que cai com uma certa frequência em relação às provas para contador e é algo que não é tão complexo para você se aprofundar. Claro que dependendo do órgão, o nível de complexidade desse tema ele é um pouco mais aprofundado, requer um pouco mais de atenção e um estudo, propriamente dito, um pouco mais aprofundado também. Mas você pode ver que não é nenhum tema de 7 cabeças que você vai demorar muito tempo para aprender. A única coisa que você precisa é pegar ali um jeito de banca para banca como que ela cobra. E do mais seria isso. Então, desejo para você uma boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.